Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Regiane. Se você por acaso perdeu a primeira parte, não se preocupe, pois temos ela para você. O link está disponível aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte, volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Você teve a EQM com 6 anos. Você teve há 7 anos o que você chama de um despertar espiritual, numa meditação, num curso, né? Sim. Voltado para Feng Shui. E há 3 anos você teve uma projeção astral. Eu queria que você comparasse para mim o sentimento, porque você, na meditação, você teve uma coisa maravilhosa. Mas você também me disse que aos 6 anos foi muito bom. E eu não sei exatamente o que você sentiu nessa vez que você saiu numa projeção astral. Você podia me comparar as percepções, as sensações de felicidade ou de entender tudo, ou quase tudo, ou só um pouco em cada uma das 3? Então, quando eu tive a EQM, a sensação da EQM, quando eu vi a luz, foi a mesma quando eu tive a projeção astral. Foi aquele mesmo bem-estar de pertencimento. Quando eu tive a EQM e quando eu tive a projeção astral, né? Quando eu vi a luz, a sensação foi a mesma. Já no despertar espiritual, que foi tudo muito rápido para mim, e é uma coisa que não tem como eu contar detalhes que parece que era só para eu saber. E por mais que quando aconteceu na semana, que eu tentei contar para algumas amigas que são mais abertas a esse assunto, né? Eu não conseguia. E aí me vinha na consciência, isso é só para você saber. Tipo, não adianta eu tentar contar para mais ninguém. E até então, sobre o despertar, com o passar do tempo, já faz uns 7 anos que isso aconteceu, com o passar do tempo eu fui perdendo essas informações. Mas eram informações muito, muito certeiras, assim, sabe? Do mundo, do universo, do que a gente precisa para mudar, tudo. E era isso que era só para você saber? Era só, coisas que é só pra mim saber. Não adiantava eu tentar contar pros outros, porque eu sou um tipo de pessoa que quando eu vivencio algo bom, eu quero compartilhar, sabe? Eu quero que todo mundo saiba. Mas essa informação do despertar é única, é pra cada um e cada um vai ter seu momento. Eu tive o meu. Mas foi uma voz, assim como das outras vezes, que falou isso pra você? O despertar? Não, o despertar não teve voz. Não teve. Eu só senti queimando a minha testa. E aí eu abri o olho assim, bem sapeca, olhando essa minha mestra não tava com a velinha na minha testa, né? Que eu pensei que ela tava com a vela, sei lá, um tipo de meditação, eu imaginei. Só que não tinha ninguém. Aí eu voltei a fechar o olho e respirei. No que eu puxei o ar e me foquei, aí de repente, prum, foi como uma explosão, assim, ó. Veio todas as informações rápido, assim, pra mim, sabe? De coisas que pecado. Eu morria de medo do pecado. Eu era uma pessoa que eu morria de medo de fazer coisas, meu Deus, isso é pecado, eu vou pro inferno. No despertar, o pecado sumiu. Eu não tenho mais medo de pecado. Porque tudo que você faz é ação. Tudo que você faz volta pra você. Então, acabou meu medo do pecado. Eu tinha um medo imposto, né, pela religião, que pecado você vai pro inferno, papapá. E nesse caso, quando eu tive esse despertar, a primeira coisa que sumiu foi o medo do pecado. Porque eu sei que tudo que eu fizer eu vou pagar. Explique um pouco melhor isso, porque tudo que eu fizer eu sei que eu vou pagar. Por quê? A lei do retorno, Carlos. Tudo que você faz, você paga. Até você falar mal de alguém. E no que isso é diferente do conceito de pecado que você tinha antes? É porque o pecado imposto pela religião, você vai para um lugar onde tem fogo, inferno, aquela coisa horrorosa. Não quer dizer que a sua consciência, quando você desencarnar, não vai para esse lugar. Depende de o que você faz aqui na Terra, entendeu? Se você faz muitas atrocidades, você pode ter certeza que você vai ver mais ou menos isso que a religião explica.
Mas tudo que a gente faz, a gente paga, é a lei do retorno. E isso me veio nitidamente, assim, no despertar. Eu queria saber se isso tem alguma relação com que algumas pessoas falam de um sentimento de união com tudo. Você teve em algum momento isso? Tive. No meu despertar foi mais forte do que na projeção. No despertar, eu tive aquela sensação da explosão, foi me ensinando as coisas devagarzinho sobre o universo, sobre tudo. E no ápice mesmo, assim, ó, da explosão, assim, de todas as informações juntas, em 1 minuto, 1 segundo, eu me senti una com tudo, com tudo. Eu me senti que, assim, Deus vive em mim, eu vivo nele, é tudo uma coisa só. As árvores, as plantas, tudo tem vida, tudo... Não, é muito incrível. Eu pergunto se a lei do retorno está ligada, na sua concepção, a essa percepção de união com tudo, porque algumas pessoas falaram em algumas entrevistas que, por você ser ligada a tudo, na verdade, o outro é um pouco você também, e quando você faz um mal ao outro, você está fazendo a si próprio. Eu queria saber se existe alguma relação entre isso e o que você chama de lei do retorno. É mais ou menos isso. Porque como você é uno com tudo que você faz pro outro volta. Você tá fazendo pra você mesmo. Sabe? É isso, você tá fazendo pra você mesmo. Se eu fizer um mal pra alguém, eu tô fazendo pra mim mesma. E de fato, eu vejo assim, experiência própria hoje, até mesmo de bobeira de falar de alguém, às vezes tá na rodinha de amigo, eu falo mal de alguém, se eu acabei de falar, nossa, me vem aqui, me deu um trem ruim, parece que eu fiz mal pra mim, sabe? É engraçado. Aí eu me sinto ruim, aí quando eu vejo essas conversas, eu já saio de perto, não quero fazer mal pra mim não, tchau. Já saio de perto. Mas é interessante que, de uma certa forma, pelo que você falou, a sensação mais extasiante que você teve foi na meditação e não na experiência de quase morte e não na saída do corpo. Assim, todas foram, cada uma do seu jeito, maravilhosas, assim, me ensinou muito. Mas a explosão do meu despertar foi, assim, especial. Pena que eu não lembro tudo, porque eu sinto que para me proteger foi tirado. É para ficar só no meu inconsciente? Não sei. Eu não sei te explicar. Mas foi uma coisa muito, muito, muito incrível. E a do EQM, eu falo que eu voltei com um grande presente. Eles me deram um presente. Eu estava lá na missão de ajudar meu pai e meu avô. Só que quando eu voltei, eu fiquei uma semana bem pensativa, sabe? Eu fiquei mais isoladinha para absorver tudo, que eu nunca tinha passado por essa experiência de projeção. Na verdade, você falou EQM, mas você está se referindo à projeção astral. A projeção, isso, os três, até confundi minha cabeça. É isso, a projeção, eu voltei com esse presente, né? Pelo fato de eu ter ido ajudar o meu pai e o meu avô, eu voltei com esse presente. E eu sei as 3 coisas que eu preciso melhorar em mim. E de fato, o meu ego é demais. É demais. Que tipo de ego que eu falo? Vergonha, às vezes eu tô sem dinheiro, as minhas amigas me chamam pra ir pra um lugar e eu, não quero ir. Tipo assim, e o que é isso? É ego, sabe? O meu apego aos meus bichinhos e a minha vergonha. Que eu era uma pessoa muito vergonhosa. Então, eu falo que eu recebi um presente. E hoje eu trabalho nisso, para melhorar isso. Porque eu tenho certeza que quando eu partir, se eu já for sabendo do que eu preciso melhorar, e se eu conseguir melhorar, eu não vou para aquele lugar ruim, aquele lugar cinza, aquela energia ruim, eu não quero ir para lá. Eu já vou direto para um lugar melhor. Você, em algum momento da sua vida, você teve medo da morte? Demais! Eu morria de medo de morrer, já ouviu essa fala? Eu morria de medo. Sim, mas você teve a EQM aos 6 anos. Eu imagino que esse medo você teve depois dos 6 anos. Olha,
Na verdade, eu sempre tive medo. O meu medo acabou depois da projeção. Depois da minha projeção, o medo acabou. Porque eu senti como é morrer e como é estar em outra frequência, como estar do lado de lá. É uma sensação tão incrível, Carlos, porque eu não comento isso com ninguém, ninguém vai me entender, mas eu sei o que é morrer. Eu não sei se aquilo veio para acabar meu medo de morrer, que eu tinha medo demais de morrer. Que morte você caiu? Olha, eu nem lembrava. Você nem lembra que você morreu. Você só vai acordar no outro lugar e de repente você não consegue sair dali e você não sabe como sair dali até você parar e refletir o que você precisa mudar para você ir para uma frequência melhor. Isso no seu caso, em que você falou, eu preciso, ok, deixo para trás o meu ego, coisa e tal, e aí eu subi. Na hora, pensa. Quando ele falou pensa, na verdade parece que já estava dentro de mim, parece que eu já sabia que era que estava me segurando ali. Era minha vergonha, porque eu caí, bati a cabeça, minha boca estava cheia de cascalho. Tipo assim, nossa, o ego, né? Eu venho o ego, nossa, a menina tal, era tão vaidosa, caída no chão desse jeito. E na mesma hora eu fiquei pensando nos meus bichinhos, nossa, quem vai cuidar dos meus bichinhos? Aí quando eu me toquei que eram essas 3 coisas, eu libertei e fui. Eu já vou fazer uma pergunta sobre isso, mas eu queria ainda entender uma coisa. No seu despertar espiritual, foi esse o nome que você usou, né? Sim. Você, de alguma forma, entendeu ou recebeu uma informação de que aquilo era só para você? Sim. Mas você disse que você não escutou nenhuma voz. Como é que você recebeu essa informação? Você já assistiu o filme Lucy? Sim. Eu não sei explicar como. Veio. Quando eu assisti aquele filme, na hora me veio, falei, foi isso que aconteceu, porque eu não sei explicar. Ele veio assim, ó, não tem voz, não tem nada. É só as informações que vêm, que nem você usa a palavra download, né? É como se fosse um download, tudo assim, ó, pra me saber de tudo. De tudo. Teve alguma parte do filme Lucy que seja mais significativa para você? Ou é ele inteiro? Foi ele inteiro, Carlos. Ele inteiro. Tá, agora indo para projeção astral. Eu queria entender essa cena que você viu voltando do supermercado, caiu com a cabeça, morreu. Isso não aconteceu. Ou aconteceu em outra existência? O que é isso? É um simbolismo? O que é isso? Eu vim me perguntando isso há muito tempo também. Por quê? Por que eu tive que passar por isso, dar a sensação de que eu morri para ir para outro plano? Eu acho, assim, é o que me veio, porque eu também me perguntei muito, por que eu tive que passar a experiência de morrer, né? É como se eu fosse muito limitada naquela época para entender que eu estava em outra dimensão. Então foi a forma que, não sei, os amigos, os anjos espirituais, que eles tentaram passar para mim, entendeu? Para eu entender que eu estava em outro plano, mas que não era um sonho, que era verdadeiro. Mas de alguma forma, em algum lugar, você morreu mesmo? Não, eu nunca tive lembranças, se eu tive vidas passadas, essas coisas, não. Tive meditação, mas meditação não sei se conta. O foco é entender o que é essa situação que você vivenciou. Ali você acordou num quarto escuro, você sentia a energia parada, você perguntou, o que eu estou fazendo aqui? Você ouviu, pensa. Tá bom, eu morri, pensa, tipo, por que eu não consigo sair? Aí você viu essa cena que eu relatei. Essa cena, ela aparece do nada. Parece que ela está ali para cumprir o papel de fazer você pensar no seu apego, vamos dizer assim. Para você poder deixar tudo isso para trás e subir. Mas veja só, você não morreu, você não teve esse acidente. Parece que você foi levada a uma situação para uma missão de abrigar o seu pai e seu avô. Inclusive, ele disse para você, ok, você já fez o que você veio fazer. Então, onde que entra essa cena da volta do supermercado? Você acha que foi um teatrinho montado por eles para você entender? Isso aí, ó. Isso. Às vezes a gente não tem palavras, né? E você falou certo. É como se fosse realmente um teatrinho. Para eu saber
o que acontece com a gente depois que a gente morre, e para eu entender que eu estava em outra frequência, eu não estava num sonho, eu estava em espírito, em outra frequência. Foi como isso mesmo, foi como se fosse um teatrinho para eu entender isso, porque minha cabeça ainda, minha mente aqui é muito limitada, né? Ainda é muito limitada. Aí você fala que você subiu quando você teve a decisão. Você se sentiu fisicamente subindo? Senti. Eu senti subindo. Não foi pro lado nem pro outro, eu senti subindo, foi para cima. Você disse que você foi para o meio de um espelho d'água. Você, de novo, dentro d'água? Não. Como é que é um espelho d'água, você no meio dele? Você estava na água? Os pés. Espelho d'água. Meu pé estava só na planta do pé. Bem um espelho bem rasinho mesmo. E eu apareci bem no meio desse espelho d'água. E era tipo uma represa muito grande. Era um espelho d'água enorme. E eu apareci bem no meio dele. E você tinha pessoas à sua volta também nesse espelho d'água? Na água não. Mas assim, no gramado, que era um gramado lindo, verdinho, tinha várias pessoas. Cada um com seu montinho. É como se fosse uma professora dando aula, sabe? Era como se fosse uma professora dando aula para aquelas pessoas. Eram várias pessoas. Tinham grupos? Isso, grupinhos de 2, de 3, tinha vários. E foi tão interessante que quando eu apareci, foi como se eu simplesmente aparecesse. Todos, eu senti assim, eu senti atrás, eu via, todos olharam para mim, sabe? Todos fizeram assim, sabe? Quando vê um trem, todo mundo olhou para mim. E aí a senhora que estava dando, tipo, aula para uma pessoa, ela levantou, eu estava sentadinho no gramado. Ela simplesmente levantou e veio andando no espelho d'água, chegou na minha frente, até hoje. Se ela for da minha família, se eu ver ela em qualquer lugar, eu reconheço. Ela simplesmente olhou para mim e estendeu a mão. Eu queria estender a mão para ela, mas aí meu avô não deixou. Ou seja, na verdade ela veio, mas antes dela vir você já estava sentindo a presença do seu pai e do seu avô. Tava. Primeiro eu cheguei, no que eu cheguei, que eu olhei pro lado, que eu senti, né, todos me olharam. Todos. Eu fiquei até com um pouquinho de vergonha, sabe? Você sentia familiaridade com relação a esse grupo todo? Não, nenhuma. Você sentiu que você já conhecia aquele lugar? Também não, mas no portão que eu queria atravessar eu senti que muita gente me amava igual do túnel e que eu amava eles. Isso eu senti na hora que eu cheguei. Por isso que eu queria tanto continuar e a voz não deixou. Deixa eu explicar. Você perguntou se eu sentia familiaridade com quem estava ali estudando, né? Naquele espelho d'água. Com aquelas pessoas eu não senti nada. Mas quando eu estava levando meu pai e meu avô, que eles subiram os degraus para ir pro outro lado do portão, eu senti que ali eu conhecia pessoas. E essas pessoas eram as mesmas da primeira EQM? Era. Eu posso dizer para você que era. É o mesmo sentimento que eu senti com as pessoas que estavam me esperando na luz do túnel, né, da EQM. Eram as mesmas pessoas que estavam lá no portão, quando eu fui atravessar meu pai e meu avô em projeção astral. Ouvindo você, eu posso pensar que talvez você tenha ido numa missão de resgate para pegar seu pai e seu avô e entregar lá? Total certeza. Eu tenho absoluta certeza que foi isso que eu fui fazer, uma missão de resgate. Por quê? Minha família, eu não sei se isso conta ou não, mas a metade da minha família é uma religião e a outra é outra. E eles são muito fechados para isso. Eles não gostam nem que a gente comenta sobre essas coisas. A única da família que é aberta a isso, a conhecer, a evoluir espiritualmente, digamos que sou eu. Eu sempre gostei muito, né? Então eu acredito que eu estava mais aberta a isso do que alguém da minha família, sabe? Tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, assim. Essa senhora negra que se aproximou me faz pensar o seguinte: você via nesse espaço diferentes etnias e diferentes cidades?
Não tinha cidade, que lá era como se fosse um parque. Não, eu quero dizer idades. A idade, sim, essa senhora mesmo, eu até te falo a idade que ela tinha. Ela deveria ter uns 50, 60 anos, essa senhora. E tinha rapazes, tinha moças, tinha famílias, tinha um monte de gente lá. E qual o sentido de ver pessoas de diferentes idades num local como lá? Porque a pessoa não nasce lá, não é um feto que ganha vida, né? Você quer que eu falo o que eu senti? Porque eu vou te falar só o que eu senti. É isso que eu quero. São pessoas que desencarnaram, elas estavam ali, elas passaram daquele ponto, daquele lugar ruim que eu tava. Elas já estavam no lugar melhor e ali elas já estavam aprendendo alguma coisa para evoluir. É isso que elas estavam fazendo ali. Não é que elas nasceram assim. Não, elas eram desencarnados. Igual meu pai e meu avô, que meu pai e meu avô ia começar tipo na primeira série, aqueles lá ali já estavam, vou falar de um jeito bem simples, porque a minha didática não é boa, mas eu vou tentar fazer de uma forma que todos entendam. Mas ela é boa sim. Não é? Então, meu pai, é como se meu pai estivesse saindo do prézinho com meu avô. E aquelas pessoas ali, eles já estavam na segunda série, digamos assim. Um pouquinho mais evoluidinhos. Me fale sobre essa escada, como é que ela era. Quantos degraus ela tinha? Muitos. Muitos. Era uma escada bem abundante, bem grande mesmo. E o portão, então, era enorme, enorme. E eu só vi a luzinha quando abriu, eu olhei, eu só vi a luzinha, não vi ninguém. Como assim abriu? Era uma porta que se abria? Uma porta, um portão mesmo, um baita portãozão. E aí quando eu estava na metade das escadas, pensa nas escadas grandes, bem largas mesmo, não era estradinha estreita, era bem largona. Era como se tivesse aquele lago, aquele bosque lá de estudo e simplesmente uma escada gigante com um portal gigante. Aí, quando eu tava na metade das escadas, o portão meio que deu abriu um pouquinho, sabe? Quando ele abriu um pouquinho, aí pronto, eu queria ir por tudo. E aí? Não, você não pode ir agora, a voz. Ele era uma voz muito amorosa, ele era empoderado. Ele era mais altão, assim, a gente sente isso, ele não era... Você falou da EQM, das duas vozes aqui, e que a terceira estava aqui. Esta estava acima da terceira ainda? O que eu posso te dizer? Essa voz da projeção, do portão, é uma voz mais alta. Eu só tô te falando o sentir. O sentir. Ela é assim, Carlos, cada um que eu senti tem uma missão ali. Cada um tem uma missão. Aquele do portal lá, do portão, ele tem outra, e ele é superior. É a hierarquia total. Você sente isso. E aí, é esse que tipo, ele que me jogou. Eu sei que foi ele que me jogou no meu corpo. Que ele falou, não, agora não. Quando ele falou assim, sabe aquele arrancão que eu senti, que meu pai me pegou? Foi o mesmo arrancão. Foi o mesmo. Um supetão mesmo. Paf. E aí caí. Aí sim, você perguntou se eu senti desconforto. Eu senti na projeção, eu senti pesada, é um desconforto. Mas eu não senti, tipo assim, dificuldade, alguma coisa. Eu senti o meu corpo muito pesado. Eu queria por tudo. Até então, na semana, eu fui até fazer exercício. Eu falei, não, eu preciso eliminar muitos quilos, eu tô muito pesada, eu me senti muito pesada depois disso. Você sai com facilidade do corpo? Não, meu sonho, eu quero fazer de novo. Quero de novo voltar para aquele lugar. Desde o despertar espiritual até essa saída do corpo, você não saiu nenhuma vez? Depois desse dia, que eu fui fazer esse resgate com meu pai e meu avô, tipo, questão de 4 dias depois, eu tive uma bem rapidinha. Foi muito rapidinho, foi a mesma coisa, foi uma projeção. Que eu fui dormir rapidinho, dormi no sofá 15 minutinhos, paf, eu fui pra um outro lugar também, era como se fosse um lugar de estudo. Mas foi muito rápido. Esse aí eu nem falo, porque foi muito rápido.
Rápido, porém importante. Sabe por que que foi rápido? Porque foi tão interessante que eu tinha acabado de almoçar e eu deitei no sofá e eu olhei no relógio. Tipo, era tipo 1 hora mais ou menos. E aí aconteceu, foi muito rápido. Quando eu olhei no relógio, já era 1h30. Foi tipo meia horinha, sabe? E aí eu fui para esse lugar e eu senti lá, eu vi pessoas, eles estavam tipo, cada um numa barraquinha. E eu não sei te dizer direito, porque aquele foi meio confuso. Eles meio que parece que estavam, sei lá, parece que estavam querendo brincar com a minha cara. Por isso que eu nem falo, cara. Foi bem confuso pra mim. Mas foi o mesmo jeito desse outro que eu fui. Agora, o que eu fui atravessar meu pai e meu avô foi muito intenso. Quando ele fala, você já cumpriu seu papel aqui, agora você pode voltar, fica claro que você foi chamada para cumprir uma tarefa, uma missão, algo assim. Você poderia eventualmente fazer tudo isso e não se lembrar. Poderia. Como você pode ter feito mais coisas das quais você não se lembra. Sim. Mas você se lembrou. Você enxerga que existe uma função em permitir que você se lembre? Sim. A função que eu tô te falando que eu recebi, que era tipo assim, pra eu entender que eu tinha que mudar 3 coisas em mim. Porque eu tô em busca de ser um ser melhor. Eu quero ser melhor. E o que eu preciso mudar em mim? Eu sempre me perguntei, o que eu preciso mudar em mim para ser um ser melhor? E aí, nessa EQM, eu recebi esse presente, eu tive a total certeza. Essas 3 coisas eu preciso mudar em mim. Você ter ouvido que você já cumpriu seu papel aqui e que está na hora de voltar, me faz pensar que, de uma certa forma, essa função que você cumpriu já estava programada. Algumas pessoas comentam que elas têm uma espécie de lembrança ou uma certeza de que, antes de encarnarem, foi traçado uma espécie de plano. O que elas fariam aqui? Qual seria o aprendizado? Que família elas escolhiam para viver? De uma certa forma, essas duas situações me parecem ligadas. Isso de dizerem para você que você já cumpriu o papel, então esse papel foi definido antes de você encarnar. Eu queria saber se faz algum tipo de sentido essa ideia de que você possa ter sido preparada ou até escolhido o que você faria quando viesse para cá. Isso eu tenho quase total certeza de que a gente vem sim, tudo planejadinho, o que é para fazer. Por que eu tinha tanta ligação com meu pai? Parece que é uma coisa que já veio planejado, sabe? Parece que já veio planejado. E eu entendi, que eu te falei, né? Que eu sempre carreguei comigo. Por que eu não poderia ir agora? Porque não era minha hora, tal. Aí na hora que eu passei pela projeção astral, eu tive a total certeza de que eu não poderia ter atravessado o túnel aquele dia, porque a minha missão era ajudar o meu pai. Eu tinha total certeza que a minha missão, na hora, quando eu estava na metade da escada, que eu fui entendendo tudo, eu falei, cara, era essa a minha missão. Era isso, eu não poderia ir, porque quem que ia atravessar meu pai e meu avô? Era eu, tinha que ser eu. Então, a sensação que tem que eu vim com essa missão. Mas pelo visto não acabou a missão, né? Não, porque se tivesse acabado eu não estava mais aqui, isso eu tenho certeza. Você falou da estrutura, da organização, mas você falou muito de amorosidade. É uma estrutura de cuidar do outro? Como já falaram, uma estrutura onde quem sabe mais cuida de quem sabe menos? Isso, é isso. Essa senhora mesmo que veio assim nos resgatar, ela já era, como que eu posso dizer, como um anjo da guarda, ajudando os que estão no início. Então lá é assim, o que está em cima ajuda o que está embaixo. O que não é diferente, deveria ser assim aqui na Terra também, né? O que está mais em cima ajuda o que está embaixo. Lá é assim, o que está em cima
ajuda o que está embaixo. Agora, me conte sobre essa experiência que nós deixamos para o final, porque ela é diferente e eu queria fazer alguns comentários sobre ela também. Então, eu fui passar aniversário com minha mãe no litoral norte, na Ilhabela. E eu contando para ela, né? Porque comigo acontecem muitas coisas assim sobrenaturais. E eu contando para ela, e algumas coisas, eu não sei se as pessoas acreditam ou não, mas nem me interessa, porque eu sei, acontece comigo. E justamente nesse dia, eu contando para ela de uma experiência que eu tinha passado, de eu ter visto uns seres elementais, né? E aí ela ficou assim, nossa, me conta, eu contando. Aí ela tava com um cooler debaixo dela, assim. Aí eu falei, mãe, a gente tava sentada numa mesinha, num restaurante, um barzinho, restaurante, em frente com a praia, um pé na areia. E aí eu falei, mãe, pega um refrigerante pra mim. Aí ela pegou o refrigerante do cooler, serviu no copo. No que ela serviu, a gente conversando. De repente, o copo levantou e caiu no pé dela. No meio, assim, eu tava de cá, ela tava de cá. Caiu no meio de nós duas. E assim, ela olhou pra mim e falou, filha, você viu isso? Aí eu falei, vi. Nós duas ficou assim, boba, sabe? Mas eu sou acostumada. Mas minha mãe, não, né? Imagina o susto que ela não levou. E ela olhou e o copo não tinha derramado. Nada. Ela simplesmente, nós pegamos o copo e ficou aquela coisa assim. Mas fazer o quê? O que poderíamos fazer? Quem era? O que foi aquilo? A gente não tem explicação. Não tem. E o que eu acho melhor ainda é que aconteceu com ela. Do meu lado, que se eu contasse, ia falar que eu era o quê? Pneu da cabeça, né? Ainda bem que eu tenho prova. E me diga, o copo, ele levantou o quanto? Meio centímetro? Isso, olha, quer ver? A mesa tá aqui, eu não vou falar, eu vou falar que eles estão mostrando mesmo. Levantou, ela colocou na pontinha da mesa assim, ele levantou um tanto assim e fez isso aqui, ó. E caiu. Você acho que comentou antes comigo que caiu como se fosse em câmera lenta? Foi. Caiu. Puf, foi tão incrível que a gente parou de conversar, que a gente tava conversando, a gente parou e ficou olhando assim, ó. Olhando. Ele levantou, levitou e fez isso aqui e caiu. E a gente ficou assim, ó. Minha mãe fica nervosa. E caiu e não derramou o líquido, você falou que ele... Não derramou. Minha mãe ainda falou bem assim, Regi, e ainda não derramou, caiu em pé. Não, ela ficou em choque. E aí eu comecei a rir, porque comigo acontece direto coisas estranhas. Quando que foi isso? Foi em outubro, né, que é o nosso aniversário no mesmo mês. Nossa, Carlos, acho que tem mais ou menos uns 8 anos. Eu sou péssima com data. Péssima. Foi antes ainda da minha... do despertar. Foi antes. Antes do meu despertar, aconteciam sempre coisas comigo. Por isso que eu sempre... Eu ficava de... Por que esse trem acontece comigo? Eu nunca entendi por que essas coisas acontecem comigo, sabe? Até hoje eu tenho curiosidade para saber. Se alguém souber, eu quero que me conte, que eu tenho muita curiosidade. Que outras coisas que aconteceram? Primeiramente, eu quero deixar bem claro que eu não uso nada. De vez em quando, bebo uma cervejinha, muito de vez em quando. Eu tava no meu apartamento, dormindo, eu acordo 3 horas da manhã, com minha gatinha pulava pra cá, pulava pra lá, 3 horas da manhã, num breu, no escuro. Eu falei, imagina que desgrama essa gatinha pulando, né? E aí eu peguei o flash do celular, iluminei pra ela, assim, né, pra enxergar, e ela brincando, ela pulava, ela brincando, pulando. Aí eu falei bem assim, gente, eu vou começar a tirar foto dela. E comecei a tirar foto da minha gatinha, ela brincando com invisível, né? Aí eu levantei da cama e fui pra perto da porta, perto da tomada. E aí eu liguei só o flash do celular, tipo a lanterninha. Liguei e fiquei olhando ela brincar, sabe? Aí de repente eu comecei a ouvir zum, zum, zum no meu ouvido.
e zumbia, sabe? Tipo uma muriçoca, só que bem mais forte, digamos assim. E começou pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E aí, de repente, de uma vez, eu comecei a ver várias, dezenas delas, de seres elementais, né? As fadinhas, brincando com a minha gata. Me explique, eu sou muito ignorante sobre isso. Não só sobre isso, mas como é que é um ser elemental? Igualzinho nos desenhos. Aquelas bonitinhas de vestidinho, coloridinho, de asinha. Pra mim, elas apareceram igualzinho. E elas são de todas as cores dos vestidinhos. Tinha rosinha, tinha verdinho, tinha ruivinhas, tinha morenas, tinha negras, de tudo. E elas estavam brincando com minha gatinha. Aí quando uma delas viu que eu tava filmando, eu tava em choque. Você já sentiu tanto medo que você não consegue se mexer, Carlos? Não. É uma coisa incrível. Eu senti tanto medo, e não sei por quê, que são as coisinhas tão fofinhas, é porque a gente tem medo do desconhecido, né? E eu senti tanto medo que eu fiquei paralisada. Eu não consegui levar a mão na tomada, de tanto que eu fiquei travada. Aí elas pegaram, veio uma ruivinha, linda. Ela veio com a carinha de sorrisinho e veio pra passar a mãozinha no meu rosto, sabe? Tão carinhosinha. E eu com tanto medo, liguei a luz. Aí sumiram todas, não vi mais. Eu só tava vendo elas enquanto eu tava com o flash do celular, com a lanterna do celular, né, iluminando assim, vendo. E aí eu vi todas elas brincando. E sabe o que é mais engraçado? A minha gatinha, ela sempre foi muito doentinha. Sempre, sempre. No outro dia, a minha gatinha tava brincando. Não, ela tava tão feliz em casa, brincando. Tava uma gracinha, sabe? E eu falei, gente, será que elas passaram alguma coisa pra minha bichinha? Porque elas ficaram, ela ficou ótima, ela ficou brincando o dia inteiro com os outros gatinhos. Regiane, que mensagem final você gostaria de deixar para todos nós? Não julgue ou critique o que você nunca vivenciou. Vai estudar, seja curioso, aprenda a meditar, expande a consciência. Busque evoluir espiritualmente, porque entre o céu e a terra existe muito mais coisas do que você possa imaginar. Eu tive uma pequena provinha disso. É isso. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê like, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?